Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiana Maia Lins e a gente está começando mais um episódio do New in Podcast Conversas de Impacto. Hoje a nossa conversa vai ser com Hugo Bethlen. Hugo é cofundador e presidente do Capitalismo Consciente Brasil. Obrigada, Hugo, por estar aqui com a gente. Olá, Tatiana. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui no New in Podcast para a gente falar de impacto. Exatamente. E aí a gente vai falar de impacto, mas a gente vai falar também do impacto que o capitalismo pode trazer para o mundo, né? E o capitalismo, ele é mal compreendido, ele é visto como um vilão, enfim. Como é que o capitalismo, tá, tão compreendido, difamado, pode trazer impacto positivo para o mundo? Isso é possível? Sim, é possível, desde que efetivamente a gente mude aquele capitalismo enraizado que a gente até está chamando, baseado numa música, né, do capitalismo primata, né? O capitalismo nasce, na verdade, em 1776, com o livro de Adam Smith, né, A Riqueza das Nações. E na época, para Adam Smith, uma nação não era mais rica que a outra porque tinha mais ouro, mais prata, mais agricultura ou mais cultura. Uma nação era mais rica que a outra pelo grau de liberdade do seu povo. Nós não podemos esquecer que 90% da população de 1800, né, por volta de 1 bilhão de pessoas, vivia abaixo da linha da miséria. Então, quando se traz o conceito de liberdade, é a possibilidade dessas pessoas empreenderem e saírem desta miséria para si e para os seus entes queridos. E, consequentemente, muita gente vai acabar trabalhando também para essas pessoas de uma forma diferenciada. O capitalismo, então, vai crescendo, chega a Revolução Industrial, há várias distorções sobre essa questão do capitalismo, né? Excesso de horas trabalhadas, pouco descanso, falta de respeito com as pessoas, né? Os colaboradores, falta de respeito com os clientes, com os fornecedores, e a situação vai encaminhando. Aí passamos o século XX, com uma série de transformações, né, que vão chegando, até que chega por volta de 1970, um grande economista chamado Milton Friedman, que ganhou inclusive o Prêmio Nobel, cria, a pedido, na verdade, até do governo americano, um conceito de que a única responsabilidade social das empresas é maximizar o lucro do acionista. Por que isso? Os Estados Unidos, como o país mais capitalista do mundo, mais liberal do mundo, fazendo a ligação das duas questões, né? Vem de uma situação muito dura, né? Primeira Guerra Mundial, crise da Bolsa de 29, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia e, finalmente, o fracasso estrondoso da Guerra do Vietnã. Então, precisava de alguma coisa para que efetivamente desse essa gana de novo, né, aos americanos, principalmente aos empreendedores que criassem. O problema é que naquela época, ao mesmo tempo que se fala da maximização do lucro para o acionista, se cria o conceito de bônus para os CEOs ou C-levels, né? E eles ficam também atrelados a essa maximização do retorno de curto prazo. Consequentemente, é difícil mexer nessa situação, nessa mecânica, né? Enquanto o CEO também tem interesse pessoal nessa maximização apenas do lucro e apenas no curto prazo. Qual é o grande problema desse capitalismo? A partir do momento que eu foco única e exclusivamente na maximização do retorno do meu acionista, eu vou fazer isso a qualquer custo. Significa que eu vou usar as pessoas e vou destruir o meio ambiente em benefício único da minha empresa. E vou viver um momento de competitividade absurda, onde nós estamos num mundo de recursos finitos, inclusive psicológicos, né? Inclusive pessoais, e queremos um crescimento infinito. Aí entra um outro fator, chamado analistas financeiros. E os analistas financeiros ficam provocando as empresas para cada vez darem mais e mais e mais
resultado. E aí o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que o crescimento não pode ser infinito, que alguns países como o Brasil não têm geração de renda suficiente para ser infinito, então vai ser uma briga de rouba-monte. Eu vou trabalhando de tal maneira que quanto mais eu gerar esse resultado, mais eu atrair clientes, mais de alguém eu estou tirando esses clientes. E, consequentemente, o modelo que está sendo gerado é esse modelo que as pessoas consideram que é um capitalismo devastador, aquele que só pensa no acionista. E se você voltar ao conceito de capitalismo, você vai encontrar capital versus trabalho, né? Então, ou eu entro com a mão de obra, ou eu entro com capital. O que nós estamos falando hoje é um capitalismo consciente que não é um Big Bang. Mudar para um capitalismo consciente não é uma decisão que vai ser radical para tudo. Ela é feita aos pouquinhos, de passo em passo. E são pequenas ações que vão lhe aproximar de um capitalismo mais consciente. Quais são essas ações? Primeiro, pensar e focar num propósito. E o que é um propósito? Por que a sua empresa existe? E qual é a necessidade da humanidade que ela vai atender? Totalmente diferente de gerar lucro, né? Depois, eu vou trabalhar com a relação interdependente de todos os stakeholders. Porque nós estamos num universo. E esse universo, ele tem várias ligações. Sim. Ou seja, se eu não cuidar do cliente, tá? Se eu não cuidar do colaborador, eu não cuido do cliente. Se eu não cuidar do colaborador, eu não cuido do fornecedor. Se eu não cuidar do cliente, eu não gero resultado positivo. Se eu não for respeitado perante a comunidade, eu não vou ser querido. E se você analisar esse processo, ele só vai dar retorno para esse acionista se todas essas relações anteriores forem maximizadas. Então, o capitalismo consciente diz assim: vamos gerar riqueza e bem-estar para todos os stakeholders de forma equânime. E o que quer dizer de forma equânime? Hoje a gente tanto fala de ESG. Vamos pegar o G. Aliás, deveria ser GSE, né? Começar pela governança faz toda a diferença. E a governança diz que o papel é de cuidar do nível de riscos da companhia. Então, ser equânime é estar relacionado ao grau de risco de cada stakeholder. Então, o colaborador tem um risco pequeno, o cliente um menor, o fornecedor um pouco maior, a comunidade um pouco média e o acionista tem o maior risco. Então, consequentemente, é justo que ele receba o maior retorno, mas depois que ele distribuiu de forma justa esse retorno para todo mundo. E aí a história do lucro, o lucro é fundamental. Uma empresa que não gera lucro, gera desserviço social. Então é fundamental o lucro, mas ele não é objetivo, ele é consequência. É. E aí é interessante que você trouxe já essa questão, né, do Adam Smith, e aí a gente volta praticamente para o iluminismo, né? Porque todo aquele ideal da Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade, enfim, a gente volta para isso aí, né? Se você analisar, Adam Smith escreve 2 livros. Um livro 8 anos antes e o livro A Riqueza das Nações. Nesse livro que ele escreve 8 anos antes, quem vai visitá-lo lá na Escócia é Benjamin Franklin. E não é por acaso que o livro é lançado no mesmo ano da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que se você ler, é absolutamente uma declaração de liberdade. Então, as duas questões estão muito relacionadas. E é isso que a gente vê no processo, quando as pessoas dizem, puxa, eu quero poder fazer aquilo que me dá prazer.
mas que fundamentalmente eu também preciso ganhar dinheiro. Então, se eu puder trabalhar naquilo que eu sou apaixonado e ainda ganhar dinheiro, pô, que coisa legal, né? E aí a gente tem hoje os ODS, que para mim é uma versão atualizada de todos aqueles ideais que a gente está falando aí, tanto da Carta, né, dos Estados Unidos, quanto dos ideais da Revolução Francesa, que a gente está pedindo o quê? Que ninguém fique para trás. A gente está pedindo, enfim, para cuidar um do outro, para diminuir a desigualdade. Bom ponto que você traz, Tatiana. É importante vermos que os ODS são consequência de nossos atos e ações do passado, que ainda persistem, que é um binômio de escassez com egocentrismo. Quanto mais escasso, mais egocêntrico eu sou. Quanto mais egocêntrico eu sou, pouca mais meu pirão primeiro, exatamente. Né? Então, esse é o modelo que eu falei do Rouba-Monte. Esse é o modelo que eu torço para que eu tenha os maiores recursos. Uma das grandes coisas, né, que os empresários e as lideranças esquecem é o que Simon Sinek sempre diz. Não existe ou não pode se jogar regras de jogos finitos num jogo dos negócios que é infinito. Por quê? Porque eu não sentei na mesa para combinar com os meus adversários, né, com os meus desafiadores, meus concorrentes, qual jogo que nós vamos jogar. Então, quando as empresas se autodeclaram, eu sou a maior empresa, eu sou a melhor, maravilha. Baseado em que critérios? Como é que você combinou isso com os outros? Né? Como é que você pode dizer isso? Então, uma das coisas que a gente diz no Capitalismo Consciente é não queira ser a maior, não queira ser a melhor, nem muito menos a maior empresa do Brasil. Tá? Queira ser a melhor empresa para o Brasil. Porque a primeira usa as pessoas e destrói os recursos humanos e os recursos naturais em sua necessidade de geração de resultado de curto prazo. E a outra cuida e serve as pessoas e protege os recursos naturais pensando na sustentabilidade e na resiliência e prosperidade ou perpetuidade da própria empresa. Isso que você falou, eu vou trazer uma questão que é totalmente fora da nossa conversa, mas que eu acho que é interessante de trazer, que é o caso da MakeMake. A MakeMake é minha consultoria, né? Tem uma consultoria em reputação. E o slogan da gente nunca foi... Eu nunca quis que a MakeMake fosse a maior, a melhor. Eu digo que a MakeMake é a casa da reputação. E aí por quê? Porque é em casa que a gente resolve o problema, né? É em casa que a gente, né, pensa sobre o que precisa ser feito, a gente planeja o futuro que a gente quer. Então, esse sentido de acolhimento, né? Não quero ser a maior, a melhor, a mais lembrada, a mais querida. Eu quero que as pessoas se sintam em casa, né? Para resolver seus problemas. Então, é só uma parte. E a partir do momento que você consegue efetivamente transmitir muita gente vai querer se sentir em casa. Exato, né? Exato. Tem coisa melhor do que estar em casa. Pois é. A gente viaja e quer voltar para casa, né? A gente vê o mundo e depois volta para casa. Mas diante desse modelo, né, que a gente vê que está saturado de exploração, né, de só farinha pouca, meu pirão primeiro e vamos só acumular, você acha que ainda há espaço para esse capitalismo vilão, né, esse capitalismo primata? Porque a gente vem vendo ao longo do tempo que as novas gerações estão cansadas desse modelo, as pessoas estão saturadas desse modelo, os trabalhadores também estão saturados desse modelo, a sociedade cobra uma nova postura. Então, ainda há espaço para esse capitalismo primata? Infelizmente há. Tanto é que existe muito mais empresas primatas do que empresas conscientes. E por que isso? Retornamos à questão do benefício pessoal do lucro de curto prazo. O CEO é uma pessoa contratada, homem ou mulher. Ele não sabe qual vai ser a longevidade nele na empresa. Então, são muito poucos que pensam em perpetuar e deixar um legado. A maioria pensa em deixa eu garantir o meu esse ano
e se o ano que vem eu continuar, vou tentar garantir o meu do ano que vem. Então, essa situação nos leva a um problema que nós estamos vivendo hoje. E onde está esse problema? As mudanças climáticas, a destruição da biodiversidade, as desigualdades sociais são consequências. Elas não são a causa. O que é a causa? A causa, basicamente, são 3 questões fundamentais que dependem exclusivamente da liderança. Só a liderança pode mudar ou só a liderança pode influenciar. E essas 3 questões são egoísmo, avareza ou apatia. Então, mesmo você não fazer nada, não quer dizer que você não está destruindo. Não pode ser apático ao que está acontecendo. Então, para a gente poder, inclusive, fazer o que essas novas gerações estão pedindo, as empresas têm que fazer essa conversão. Agora, essa conversão, volto a dizer, cada dia as nossas atitudes é que nos aproximarão ou nos afastarão, por exemplo, da realização dos ODS. E a grande pergunta para você, Tatiana, é: quem é responsável por aplicar diariamente os ODS? Eu acho que as lideranças, né, de todos, assim, todos os setores. A gente tem as lideranças do poder, enfim, do governo e tal, mas a gente também tem o ODS 17 que pede por parceria, né, para que a gente alcance os ODS. Então, ali vai ter todas as lideranças empresariais, as lideranças educacionais, né. Tem enfim, eu participei de um livro recentemente que era das mulheres SG, e aí cada mulher estava ali contando sua história, eu fui contar a minha, eu disse, gente, eu estou ali, eu sou uma professora, eu sou uma consultora, mas eu estou ali lutando para mudar a mentalidade, porque mudando mentalidade a gente chega no futuro desejável, né? E aí eu terminei o meu capítulo, eu dizia assim que eu estou tentando acabar com liderança tóxica, em todo canto, seja na igreja, dentro de casa, na universidade, enfim, no ambiente corporativo. Por quê? Porque como é que a gente pode pensar no mundo que a gente quer, um futuro desejável, com um monte de liderança tóxica que só pensa em si e que destrói o outro? Então né? É botar band-aid num tiro de canhão. Não tem como a gente pensar num mundo que vai ser, enfim, que vai alcançar aqueles objetivos todos, né, que estão lá listados nos ODS, se a gente não cuidar de liderança. E não cuidar de cada um, da liderança de cada um também, né? Ali, porque são nossas escolhas cotidianas que vão levar para um caminho ou para o outro. Enfim, não sei se eu estou certa, se eu sou muito poliana, sabe, Hugo? Não. Aquela coisa muito de acreditar que... Mas eu acredito muito na humanidade, sabe? Porque se a gente foi capaz de mandar um homem para a Lua, se algum homem foi capaz de criar a perfeição que é o Davi de Michelangelo, aquela coisa... O cara fez aquilo em 4 anos, Hugo. Quando eu vi aquele negócio lá na Itália, eu disse, gente, só falta andar, né? Se o homem é capaz de fazer isso tudo, por que ele não é capaz de regenerar, se regenerar é o sentido da vida? Né? Ele é capaz de regenerar, ele só precisa focar. Eu vou pegar exatamente esse ponto que você colocou. Eu concordo plenamente que a responsabilidade é das lideranças, porque é por meio das lideranças que as coisas acontecem. Não adianta, lá atrás, quando a gente foi cofundar o Capitalismo Consciente, com o livro amarelo aí que você está catando aí, certo? Eu estive lá no CEO Summit de Austin em 2013 e tá no YouTube. A gente fez entrevista com o Raj Sisodia, com o John Mack, e na época tinha um CEO do Capitalismo Consciente chamado Doug Rausch. Nós entrevistamos os 3. E na minha entrevista com o John Mack, eu falei assim... John, é possível fazer capitalismo consciente bottom-up? E ela falou assim, infelizmente, não. E hoje, Tatiana, as novas gerações não têm nem mais paciência de esperar. Quando elas sentem que a empresa não está indo na direção do seu propósito pessoal, elas vão embora. Né? Eu até que fui uma pessoa da minha geração que tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empregos.
Hoje, 7 empregos, essa juventude tem 5 anos. Eu dou aula em mais 5 universidades. Pois é. Então, a grande questão é que precisava efetivamente fazer, né, esta mobilização. Mas o mais importante é que a liderança dá o tom, mas a responsabilidade de fazer o ODS acontecer é de todos nós. Se você olhar para o lado, você vai ver que o outro é responsável. Se você olhar para o outro lado, o outro também é responsável. Mas você tem que olhar para o espelho e dizer, eu também sou responsável. Ah, vou fazer muito pouco. Paciência. Aquilo que você vai fazer vai ser bom. Eu gosto muito de uma frase do Fábio Barbosa, que diz que se todo mundo varrer a calçada da sua frente, da sua casa, a rua vai ficar limpa. Então, o que a gente precisa é fazer a questão de dar efetivamente o exemplo de como a gente vai chegar lá. Mas o que é mais importante? A mudança começa dentro de si. O líder precisa entender que vulnerabilidade não é uma debilidade. Sim. Tá? Que vulnerabilidade é uma potência. Eu trabalhei muitos anos com Abílio Diniz, né? E eu ia perguntar como é que começou o capitalismo consciente aqui no Brasil. Começou com ele, inclusive. Eu trabalhei muitos anos com ele, né? Sinto uma grande falta dele como pessoa e como empresário e como líder. Mas uma das coisas que eu sempre tinha, a gente trabalhava numa sala compartilhada, então a minha mesa era do lado da dele. E um dia, não sei como é que surgiu a conversa, ele falou para mim assim, Hugo, você sabe quais são as 2 principais dádivas do ser humano? Eu disse, bom, uma deve ser saúde. Né? Sem ela, a gente não faz nada. E não importa a grana que você tenha, se não tiver, você viu... A pandemia mostrou, né? Ontem faleceu uma das fundadoras do Google, certo? Que era a presidente do YouTube, criador, né? Que assumiu o YouTube brilhantemente aos 56 anos. Né, de um câncer no pulmão. Então, a gente vê pessoas com muitas posses, né, não podendo dominar. Então, saúde é a principal coisa. Então, cada um de vocês cuide da sua saúde. Né? Faça atividades regulares. Coma de forma equilibrada. Né? Tenha amores, se relacione com pessoas, viaje, conheça outros lugares, outras cidades do Brasil, né? Se encante com cada dia, agradeça de manhã quando você acordar, você, pô, acordei, olha aqui que legal, estou vivo, né? Então, acho que esta é uma beleza que a gente tem que viver. Consequentemente, esse líder tem que fazer essa questão. E aí, o que o Abílio me respondeu? A outra, né, dádiva é a ignorância. Porque quando você reconhece que não sabe, você está aberto ao aprender. E aberto ao aprender, você pode melhorar. Você aprende ou não aprende. Depende exclusivamente de você. Você que é professora, sabe disso. Não adianta você ser maior performer, né? Você falou de ser influencer, né? Maior influencer. Você é uma influencer. Você é uma influencer da sala de aula. Não adianta você ser a maior influencer se quem está na sua frente não quer ser influenciado. Isso a gente vê tanto, né? Então, a grande questão é essa. Então, começa por um líder ser vulnerável. E a segunda coisa é entender que o negócio dos negócios são pessoas. Sempre. Quando o CEO fala assim, meu principal preocupação é cuidar do cliente. Mentira! A sua preocupação, CEO, é cuidar das pessoas que cuidam do cliente. Porque você raramente está lá no chão de loja ou está, sei lá, relacionando diretamente com o cliente. Quem cuida do cliente é que deve ter um tratamento especial com você. Como varejista, eu gostava muito, também já falecido, de um supermercadista irlandês chamado Fergal Quinn.
Ele tinha uma rede de supermercados que nos anos 90, até meados de 2000, era absolutamente case de estudo no mundo, chamada Super Queen. Porque ele tinha um trabalho muito antes de ter a inteligência artificial como nós estamos vendo, antes de ter CRM estruturado e tudo mais, de cuidar efetivamente do cliente. Então, no livro dele chamado Crowning the Customer, né? Então, coroando o consumidor, ele diz duas coisas. A primeira é um provérbio, né? Ele fala três coisas. A primeira é um provérbio irlandês que diz: ouça o som do rio que você pegará o peixe. A segunda é um ditado, né? uma trovinha das escoteiras irlandesas. Eu vou falar em inglês para ela fazer sentido, mas eu traduzo, né? Make new friends, but keep the old. One are silver, the other are gold. Então o conceito é: faça novos amigos, mas guarde os antigos, porque uns são prata, mas os outros são ouro. E é esse trabalho de repetição, de conquistar a fidelidade do cliente ou do colaborador que faz toda a diferença. E a principal frase dele que eu botei no meu livro é: cuide do seu cliente como rei, porque é ele que paga as suas contas. Mas cuide do colaborador como cliente, porque é ele que cuida do seu cliente. Então, a partir do momento que você tem lideranças que entendem a sua vulnerabilidade e cuidam de pessoas, a empresa vai ter outro posicionamento e os resultados de médio e longo prazo vão ser muito mais sustentáveis do que aquela que tenta buscar a maximização em apenas um ano. E Hugo, conta pra gente, como é que começou o Instituto Capitalismo Consciente, que agora é só Capitalismo Consciente Brasil? Conta aí pra gente essa história. Vou contar uma história. Essa história é boa. Posso voltar um pouquinho no tempo? Pode. Volta aí no tempo. Vamos viajar um pouquinho no tempo. 2004, eu presidia 2 bandeiras do Grupo Pão de Açúcar. Compre Bem em São Paulo e Sendas no Rio, focada em consumidores de baixa renda, né? Chamado classe média baixa. E, como eu disse, a nossa sala era compartilhada, então nós estávamos na nossa mesa, e o Abílio havia conhecido, por intermédio do Jorge Paulo Lemann, um autor extremamente famoso, reputado, admirado por todo mundo de negócio, chamado Jim Collins, que escreveu um livro. Eu esqueci. Que escreveu um livro, né? Good to Great. E o Abílio chegou com o livro, botou na mesa de cada um e falou assim: eu não quero que o Pão de Açúcar seja good, eu quero que seja great. Eu acho que a gente conseguiu. Os anos 2000 foram os anos mais espetaculares do Pão de Açúcar, né? Mas sempre olhando o nosso propósito, sempre olhando melhorar cada dia mais. O próprio Abílio sempre dizia: seja hoje melhor que ontem para ser melhor amanhã. E eu aí, então, com isso, criei uma frase, né, que está no livro também, que diz: superação é ter a humildade de aprender com o passado, tá? Ser inconformado com o presente e desafiar o futuro. Futuro a gente cria, né, Hugo? Desafiar o futuro. Né? John Sharp, que é um professor de Chicago, sempre dizia: o futuro não é um lugar que a gente está indo, é um lugar que a gente está criando, né, ou deve criar. E aí, nessa questão que você falou, puxa vida, como é que a gente cria as coisas? Tem um provérbio também, um ditado, uma crença dos povos originários da Amazônia, que diz que o mundo é como a gente sonha. Se você olhar aqui em volta, não temos nenhuma plantinha. Por acaso, tudo que está aqui em volta saiu da cabeça de um ser humano. Tudo. Se isso é verdade, cabe a nós mudarmos aquilo que a gente não está gostando de ver.
E como é que nasceu o Capitalismo Consciente? Conta. O Instituto. Aí ele deu esse livro, falou que era ser good. Chega 2008, vem a crise do subprime, né? E 2 das 11 empresas... Então, o livro não tem um estudo estatístico. Ele tem 11 empresas americanas apenas, que eram chamadas de Great. Só que a única métrica que Jim Collins usava era o retorno financeiro. Chega 2008, 2 dessas empresas, Fannie Mae e Circuit City, quebram. E a gente fala, cara, como pode ser great e quebrar? E de repente a gente ficou órfão. A gente ficou órfão e começamos a procurar uma resposta, né? E a nossa vice-presidente de pessoas, né, a Silvia Leão, acabou encontrando um outro livro, cuja versão original chamava-se Firms of Endearment. Então, já tinha sido traduzido para o português O Segredo das Empresas Mais Queridas, né? E lá ele tinha 3 autores, professores dos Estados Unidos, indianos, de origem indiana. E um deles era o Raj Sisodia. E a gente tentou por muito tempo convencer o Raj que era bom vir ao Brasil. Mas conseguimos. E trouxemos ele em 2011 para fazer um In Company para o Pão de Açúcar. E lá ficamos encantados com o conceito dele. Esse livro, Firms of Endearment, ele também não é estatístico, mas ele faz um estudo de 26 empresas entre americanas, europeias e asiáticas. Tá? O Hemisfério Sul não existe para o mundo dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, já é melhor do que o do Jim Collins. E como é que nasce esse estudo? Raj Sisodia é um professor de marketing que tem uma vida muito interessante, mas muito conturbada, que já estava radicado nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Aliás, convido todo mundo, né, para ver um podcast que eu vou gravar com ele daqui a alguns dias sobre o novo livro que ele escreveu, o primeiro livro que ele escreve na primeira pessoa, chamado Awaken, ou seja, O Despertar. É um livro profundo, vale muito a pena ver e entender o que é vulnerabilidade nesse livro. Muito bem, a gente traz ele aqui, ele faz esse trabalho. Em 2012 tem um evento do Capitalismo Consciente em Boston e eu consigo organizar de tal maneira que o Abílio vá a esse evento fazer a palestra de encerramento com uma palestra que ele tinha do livro dele chamado Caminhos e Escolhas. E aí ele resolve levar toda a diretoria executiva. Então nós vamos para Boston e nesse evento a gente conhece John Mack. Olha. A gente já conhecia Raj, conhece John Mack. John Mack, varejista, fundador do Whole Foods Market, né, um entrosamento bom na história, e ficamos mais próximos do processo. 2012, eu saio do Pão de Açúcar, final de 2012, porque o Abílio e o Jean-Charles Naouri tinham chegado a um rompimento, e o Abílio toma a decisão de vender a sua Golden Share, que lhe dava o controle, naquele ano. E eu disse, o Pão de Açúcar que eu conheci não vai ser mais o mesmo. E saí da empresa. E em 2013 encontro um grupo que chamava RLC, Rede de Líderes Conscientes. E eu vou numa reunião deles, mas eu digo, puxa vida, por que a gente vai criar mais um organismo, mais um grupo? Vocês conhecem o Capitalismo Consciente? Ah, tinha 2 lá que conheciam, 3 lá. Então, por que nós não vamos lá? Na reunião do CEO Summit deste ano, outubro de 2013, e lá a gente pede para conseguir autorização de abrir a filial do Brasil. Na época só tinha uma filial fora dos Estados Unidos, que era a filial da Austrália, que hoje nem mais existe. Tá? E nós fomos. Nós fomos lá e tem essas entrevistas que eu te falei do YouTube, trouxemos para cá,
Foi muito duro de 2013 a 2016. A gente quase sucumbiu. Naquela época, Tatiana, era muito comum que as pessoas dissessem assim: como é possível capitalismo e consciência estar na mesma frase? Né? Ainda mais em português, que capitalismo vem na frente de consciência, né? Em inglês, a consciência ainda vem na frente. Na frente. E a gente dizia, não, vamos trabalhar, tudo mais, etc. Aí, eu estou em Nova York em janeiro de 2017, no famoso evento da NRF, que é o evento de varejo maior do mundo. E eu sabia que o Rony Meisler, fundador da Reserva, ia estar no mesmo grupo que eu fui, no mesmo hotel que a gente estava hospedado. E eu sabia que ele adorava esse livro amarelo. E eu fiz uma tocaia. De verdade, eu fiz uma tocaia no café da manhã. Esperei o ônibus sair, todo mundo ir no espelho pro evento e tudo mais. Ensaiou no espelho do banheiro, aquelas coisas, né, que a gente faz. Assim. E aí eu conhecia, né, o Jaime, que é o sócio dele, né? E eu cheguei na mesa, falei, Jaime, tudo bem? Como tá? Tudo mais? Rony, muito prazer. Eu sou o Hugo Betlin. Ele falou assim, mas o Hugo Betlin eu conheço do varejo. Eu falei assim, mas você sabia que eu sou cofundador do Capitalismo Consciente? E os olhos dele brilharam assim, abriram. Ele falou assim, eu sou apaixonado, o livro amarelo mudou a minha vida. Eu falei, então, você não quer ser nosso presidente? E nesse momento eu fiz um hostile takeover, certo? do Capitalismo Consciente no Brasil. Porque a gente estava muito sofrendo, muito difícil. Eu voltei, fui conversar com o presidente da época e com o CEO da época, dizendo, gente, a gente estava mal. Precisando de uma... A gente estava precisando mal, a gente precisa agora de um up, né? E eu tomei a liberdade de convidar o Rony Meisler para ser o nosso presidente. Ele falou, não, claro, isso vai ser um outro gasto, tudo mais, etc. O Rony chegou, falou, olha, eu quero carta branca para trabalhar, o conselho que existe eu vou destituir, etc. E Hugo, eu preciso da sua ajuda para esse negócio funcionar. E me nomeou CEO do Capitalismo Consciente. Eu era um conselheiro, né, do Capitalismo Consciente. E nesse modelo, a gente cresceu muito. Aí eu trouxe, já no comecinho de 2017, a Daniela Garcia, que hoje é a nossa CEO, né, que veio nesse processo de formação. Começamos a criar o modelo associativo, começamos a desenvolver conteúdos absurdos de qualidade e de quantidade sobre capitalismo consciente, sobre vários temas que a gente pode ter, e chegamos aonde nós chegamos hoje, com 6 mil associados pessoas físicas, 200 empresas associadas, 90 mil seguidores nas redes sociais, eventos que nós estamos fazendo muito grandes, né? E cada dia mais a gente quer aprender mais. Hoje nós temos um conselho deliberativo que trabalha diretamente com a gente. Temos um Senior Advisory Board que é formado por pessoas altamente relevantes no mundo empresarial, né, que acreditam no capitalismo consciente. E, com isso, a gente quer ouvir muito deles, quer ouvir muito das empresas. Como é que a gente pode ajudá-los a vencer esse ceticismo que ainda existe, principalmente por conta dos resultados de curto prazo e por conta de uma provocação do mercado financeiro. E quem tiver interesse, gente, o Hugo falou que tem todo isso, mas ele não falou uma coisa. Tem muito conteúdo no site de vocês, que as pessoas podem acessar, tem muito conteúdo. Então, para quem tiver interesse, o site é muito rico, tem, enfim, muito conteúdo para quem quiser aplicar, começar a entender mais a proposta. Então, é muito importante, Tatiana, o que você falou. O site tem muito conhecimento compartilhado gratuitamente. Mas o associado tem acesso a áreas que o site não traz aberto. Sim. Então ele pode se aprofundar a isso. Uma das grandes convites é
a formação e certificação para C-Levels, né, em liderança consciente, que a gente está desenvolvendo. E agora vamos lançar também, em parceria, um programa chamado Regenerar, porque cuidar do nosso planeta já não dá mais. Nós vamos precisar regenerar. Nós já ultrapassamos a linha, né? Nós precisamos começar a regenerar. E esse também é uma formação muito bem em ESG, porque a gente acredita, Tatiana, que um negócio é bom quando ele cria valor para a sociedade e para o planeta. E criar valor para a sociedade e para o planeta nada mais é do que criar licença social para operar também, né? Porque ele não vai ter licença social para operar se ele não estiver criando valor para todo mundo. Você foi muito assertiva, porque o que a gente diz é: o seu negócio tem que praticar os pilares do ESG como a sua licença para operar nesse planeta. Exatamente. Aí quando a gente está falando dessa licença, gente, não é um documento só do governo que diz que você pode, não é só o seu alvará, não, né, de funcionamento. É aquela pré-condição que existe ali na sociedade que aceita que você exista como um negócio. Mas e aí, você falou... só para trazer... Fale. Aí você traz um outro autor que a gente gosta muito, que também está relacionado ao capitalismo consciente, chamado Dov Seidman. O Dov Seidman escreveu um livro que eu recomendo todos a lerem, chamado How, né? Já está traduzido em português para como, né? E ele mostra que o como é mais importante que o quanto. Sim. E o quanto é consequência do como. E ele tem uma frase muito importante que diz: leis e regulamentações dizem o que você pode ou não pode fazer, mas valores dizem o que você deve fazer. E tem uma enorme diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. Então, essa autorização para operar não quer dizer que você não tem que ter um cuidado maior do que a legislação te exige. Até porque a legislação está sempre atrasada, né, Hugo? Ela é sempre uma resposta a alguma demanda que já existe ali. Então, a legislação vem depois para regular alguma coisa que já está existindo. Mas foi interessante, você falou do RAL e também estava falando de longo prazo e curto prazo. Tem uma pergunta aqui que é sobre essas métricas, né? A gente está falando de longo prazo e de curto prazo e está falando muito do problema que é trazido para as empresas e para a sociedade como um todo dos bônus, né? Que fazem com que a gente tem visto vários escândalos aí, várias fraudes que são maquiagens, né, para que esses bônus de curto prazo continuem acontecendo. Mas quais métricas de longo prazo as empresas podem adotar para que elas se alinhem a uma ideia de capitalismo consciente? Primeiramente, eu queria deixar claro que se você não gerar o resultado de curto prazo, você não chega ao longo prazo, tá? Então, a questão é olhar o horizonte com óculos bifocal, né? Você olha lá para frente e vê o futuro, né, o propósito que você vai perseguir, e olha aqui embaixo para não tropeçar, né, no curto prazo. Então, essas questões são muito importantes. É bom deixar claro que o capitalismo consciente acredita profundamente na liberdade, no empreendedorismo, no lucro, tá, e na meritocracia. Capitalismo consciente não é paz e amor bicho, tu faz o que quiser, aparece para trabalhar se quiser e dá resultado se conseguir. É muito diferente disso. Então, o que a gente diz é, vamos fazer um equilíbrio desses bônus. Vamos fazer com que parte, sim, seja do curto prazo, vendas, resultado, despesa, etc., mas vamos fazer com que um grande pedaço agora comece a ser de médio e longo prazo. De tal maneira que a própria pessoa não vai querer queimar suas etapas, porque ele só vai conseguir destravar aquele bônus com a passagem dos anos, com o tempo que ele vai construindo. E aí podemos botar vários indicadores, principalmente indicadores de ESG. No social de diversidade e inclusão, né?
ambiental daquilo que a empresa diretamente tem uma aplicação, mas pode ser, como todo mundo está fazendo também, a questão de redução das emissões de carbono, que são fundamentais para todos nós, e de governança, como, por exemplo, ter 50% de mulheres, no mínimo, em cargos de liderança na sua empresa. E isso não vai acontecer amanhã. Quando eu falo de inclusão, eu estou falando de uma base da pirâmide brasileira muito desigual. Então, nós estamos falando de pessoas que não tiveram a oportunidade na vida de estudar em boas escolas, não tiveram oportunidade de trabalhar em grandes empresas, não tiveram oportunidade de aprender outros idiomas. Então, se a sua empresa de verdade quer trabalhar em inclusão, você vai ter que pagar um custo social para isso. Também não vai ter como falar em meritocracia se a gente não fechar esse gap, né? Eu preciso trazer as pessoas para igualá-las a quem está preparada, para depois dizer, agora corre, aqui está a meritocracia. Uma das coisas que nós temos proposto é o estudo da pesquisa humanizadas. A pesquisa humanizadas é um projeto que nasceu lá atrás, né, 2018 para 2019, vem sendo uma grande parceira do capitalismo consciente, né? Porque a pesquisa mostra que empresas que praticam os pilares do capitalismo consciente dão mais resultado no longo prazo. Né, que tem aquela história de quem lacra não lucra. Fala aí, Hugo. É importante dizer que a pesquisa humanizada ela trabalha com rating ESG igual da Standard & Poor's. 11 níveis, vai de D, né, até AAA. Só são consideradas as empresas que estão realmente fazendo uma transformação, que a gente batizou como melhores para o Brasil, as empresas que têm BBB para cima. Tá? E essas empresas performam muito melhor, mas não é por acaso. Quando você estuda todos os stakeholders, né, quando você estuda todo o universo que essa empresa atende, e é um estudo de escuta, efetivamente, de colaboradores, de clientes, de fornecedores, da sociedade civil e dos seus próprios acionistas, você consegue entender como é que a sua empresa é vista em vários pilares, no E, no S e no G. E quando você diz o seguinte, será que essa empresa funciona tão bem por quê? E você vai ver que o turnover médio brasileiro, das empresas brasileiras, é de 59%. No varejo, então, é muito mais que isso, 59%. O turnover médio dessas empresas melhores para o Brasil é 12%. Olha só. Isso significa uma economia brutal anualmente, mas mais do que isso, significa que você tem pessoas engajadas. E essas pessoas engajadas estão melhores treinadas, são mais produtivas, atendem os seus stakeholders de forma mais proativa. Consequentemente, você vai ter mais fidelidade do seu cliente e vai ter mais parceria, por exemplo, do seu fornecedor. E começa um ciclo positivo de resultados. Então, uma das coisas que a gente tem recomendado é tenha coragem de submeter sua empresa ao estudo da Humanizadas. E, mais do que isso, seja vulnerável para ouvir resultados ruins. E se incomodar com isso. Não adianta você pegar, eu fiz, olhei, o resultado é ruim, então amanhã, ano que vem, não vou mais participar dessa pesquisa. Tá? O interesse é participe. E se você foi classificado B, o que você vai fazer para o ano que vem? Ser B2. Exato. E depois o que você vai fazer para ser B3? E traça um plano, não é o ano que vem. Eu vou querer ser B3 em 5 anos. Tem um trabalho para isso. É muito importante que você analise, acompanhe e faça. E aí é que o capitalismo consciente entra, ajudando essa liderança
a chegar lá. E aí eu ponho esse retrato na avaliação do CEO, por exemplo, dizendo, olha, a gente fez a pesquisa agora em 2023, né, que foi ano passado, e sua empresa foi ranqueada em B. Qual vai ser o plano de crescimento que a gente vai fazer na melhoria de percepção e de atendimento a todos os stakeholders? Eu quero ser BBB em 3 anos. Ótimo, vamos traçar esse plano e vamos incluir isso na sua avaliação e da sua equipe direta. Então, se eu, o ano que vem, fizer o estudo e a empresa tiver no B, já está bom porque eu consegui manter. Se estiver no B2, está ótimo, porque eu já dei um passo para frente. E isso faz parte do conjunto de fatores que vai determinar qual é o seu bônus, de curto e de longo prazo. E aquele dado que você me deu de 600%, onde fica ele? Aquele é bom. No estudo de 2022, né, foi feito a Humanizadas com 192 empresas brasileiras, que juntas faturaram 221 bilhões de reais, que empregam 204 mil pessoas, que têm um relacionamento com 232 mil fornecedores e que acolhem todo dia 51 milhões de clientes. Então não é pouca coisa. Desse estudo, 87 empresas foram classificadas como melhor para o Brasil, ou seja, tiveram rating AAA para cima. Não, BBB. BBB para cima, perdão. AAA ninguém chegou, inclusive. É importante dizer isso. A melhor empresa do Brasil que já fez a pesquisa ainda não conseguiu chegar no AAA. Então, BBB para cima. E aí, nesse estudo, né, a gente foi olhar os indicadores. Esse que eu citei do turnover é um indicador dessa época, desse resultado. Quando você vê a satisfação do cliente, ela é 95% superior à média da B3. Quando você fala confiança dos fornecedores, ela é 92% maior que da B3. Quando você fala de práticas ESG, aí ela é 134% maior. Aí vamos ver o resultado. 10, 12 anos, né? Que nem é tão longo prazo, mas para o Brasil é. 10, 12 anos. A gente tem 5 anos e já diz que é longo prazo, né? Pois é, 10, 12 anos. E aí mostra que, em relação às empresas da B3 e do ISE, o ISE, inclusive... O Índice de Sustentabilidade Empresarial. Tem que ser revisado, certo? Porque você tem Petrobras lá dentro, você tinha Americanas lá dentro, tem uma série de coisas que a gente tem que revisar. Então, o resultado do ISE é maior ainda, né? O ISE está pior ainda do que as melhores para o Brasil. A gente vê que as empresas melhores para o Brasil, em termos de retorno sobre o capital investido, deram 632% a mais do que as empresas da B3 num período de 12 anos. Hugo, no final das contas, o que você está me dizendo, eu com o meu olhar de reputação, é que a reputação, porque a percepção dos stakeholders, que é isso que a Humanizadas pesquisa, é como que os stakeholders todos percebem a empresa. Reputação é essa percepção, né? Então, e a percepção é positiva, ela vai vir de materialidade, né? Então, não há boa reputação sem uma boa gestão por trás, porque reputação não é comunicação, gente, é gestão, para embasar aquilo tudo, né? A comunicação vai ajudar ali a falar das boas práticas, mas se não tiver a base, não se sustenta, né? O que você está me dizendo é que uma boa reputação é capaz de dar um resultado de 632% a mais, né? Porque, no final das contas, esse é o poder. A gente fala que a reputação é o ativo intangível mais estratégico de todos, né? E o Alfredo Setúbal fala que o maior ativo de qualquer empresa é o reputacional, e a gente vê isso daí na prática, porque o que você está me dizendo? Ela vai fazer com que as pessoas queiram trabalhar para a empresa, então vai diminuir o turnover,
vai facilitar a atração, vai diminuir o custo ali para pegar empréstimos, ela vai atrair mais clientes, ela tem traz um soft power para a empresa, que é isso aí que você está dizendo. E veja que interessante. Reputação é como construir um castelo de carta todo dia. Todo dia. Todo dia. E você tem que tomar cuidado para alguém não vir e dar um peteleco lá na carta de baixo. Ou para você mesmo não colocar uma carta errada ali, né? Significa que reputação só é construída ao longo do tempo. Sim. A gente diz que confiança e reputação é a mesma coisa que comer 1 quilo de sal junto, né? Você vai crescendo, vai fazendo essa... Mais uma razão para que não seja no curto prazo. Porque se em algum momento valores falarem menos do que os seus interesses, você põe em risco a sua reputação. E aí é que as pessoas falam tanto da falta de coerência, né, entre discurso e prática. Que só aumenta o risco. Só aumenta o risco. Então, esse é o problema principal. Como é que efetivamente você trabalha a sua reputação, garantindo que ela vai num crescente, né? Porque o que é um crescente da reputação? A sua reputação é a mesma. O crescente é quanto mais pessoas, quanto mais stakeholders entendem você como uma liderança que tem reputação ou uma empresa que tem reputação. E isto é fundamental para que você possa efetivamente garantir, né, que os resultados sejam mais estruturados. E aí vamos lá, uma outra coisa importante dessas empresas que são mais estruturadas. Elas são mais resilientes. Total, né? E aí nós vamos ver a coisa simples. Pandemia. Você teve uma redução de mobilidade, muitas vezes, muitas pessoas tiveram redução de remuneração. Nessa hora, aonde você vai gastar o seu rico dinheirinho? Com quem? Simplesmente foi abusando? Ou com aquele que você diz, puxa, esse me reconhece ao longo do período? É. A pandemia trouxe vários exemplos, né? Eu sempre falo que na pandemia o álcool que a gente mais falava e que mais lembrou da Ambev não era o da cerveja. Era o álcool gel que eles doaram, né? Então aquilo ali é genial. É uma ideia genial. Hugo, a gente já está conversando há um tempinho, já estamos aqui nos encaminhando para o final. Eu queria te perguntar como é que você enxerga o futuro para o caminho, né? Assim, como é que você enxerga o caminho para o futuro desejável? E aí a gente está falando de um futuro desejável de mais inclusão social, mais inclusão racial, mais, né, igualdade de gênero, diminuição de desigualdades como um todo no mundo. Como é que você vê esse caminho? Veja, a gente já falou um pouco disso, reforçando que o futuro somos nós que fazemos. Eu gosto muito de um pensamento do futuro que aquela exploradora Jane Goodall põe no seu livro que chama O Livro da Esperança. E ela fala que nós podemos ter 3 atitudes perante o futuro. Uma é sonhar. Na hora que eu sonho, tá, eu deslumbro alguma coisa e vou me frustrar pela não realização. O outro é considerar que tudo vai dar errado. Né? Ó vida, ó azar, certo? Vai dar tudo errado. E parece que eu atraio que vai dar errado mesmo. E o terceiro é ter esperança. Ter esperança não é uma atitude passiva, não é uma atitude sonhadora, ela é a capacidade de eu perceber quais serão os obstáculos que vão aparecer e que eu tenho que estar preparado para remover. Para que, efetivamente, aonde eu chegar no futuro, eu diga, esse foi o futuro que nós construímos. Porque, de novo, aquele velho provérbio, quer ir mais rápido, vai sozinho, quer ir mais longe, vá acompanhado. Eu vou dizer, é fácil? Tatiana, não é fácil. Existe um autor
americano chamado James Baldwin, que diz claramente: nem tudo que é encarado pode ser resolvido. Mas nada poderá ser resolvido se não for encarado. E esse é um convite para as pessoas encararem que nós precisamos mudar, que nós precisamos fazer uma transformação se a gente quer uma sociedade e um país mais justo, mais ético e mais sustentável. Muito bom. Você falou essa história de ir junto, né? Isso é até uma característica humana. Porque nós, como seres humanos, a gente precisa um do outro, né? O ser humano sozinho, ele morre. Então, a gente tem que ir de bando mesmo, porque se não for de bando, não vai ter resposta. A gente vai morrer. Vai ficar lá sozinho, sem comida, sem ter quem ajude. Eu vi uma vez eu não lembro agora onde foi, mas eu vi uma questão de que o primeiro sinal de que o homem teria se tornado humano teria sido quando encontraram um fóssil, e tinha um fóssil de uma pessoa com fêmur que tinha sido quebrado e tinha ficado bom depois, né? E a pessoa teria vivido mais tempo com aquele fêmur quebrado. Por quê? Um fêmur quebrado, naquela época, significaria que a pessoa seria deixada para trás, né? Porque, enfim, não ia ter como carregar. E ali alguém carregou aquela pessoa, alguém cuidou daquela pessoa, alguém trouxe comida para aquela pessoa, e aquela pessoa não morreu. O fêmur colou, né? E a vida seguiu. Então, esse seria o primeiro passo que teria nos tornado humanos. E a gente, se não tiver em grupo, já era. Você, durante o nosso podcast, no começo, até falou da importância de não deixar ninguém para trás. Esse é o papel do líder consciente. Não adianta só jogar com o time que você quer. Você vai precisar jogar com um time diverso, para justamente poder entender as necessidades deles, que são o reflexo das necessidades da sociedade a quem você serve. E a gente tem que estar sempre em constante atualização com a sociedade, né? Sempre. Senão, Sempre. caixão e vela preta. É isso. É isso. Muito obrigada, Hugo. Você que quer dizer mais agradeço. alguma coisa? Não, eu acho que se eu puder encerrar com mais... Eu adoro umas frases. né? Então fale. Suas puder frases são encerrar. ótimas. Uma frase que eu vi pessoalmente em Nova York, tive o privilégio, nesse mesmo ano que eu convidei o Rony, no evento da NRF, teve uma palestra do Richard Branson, sendo entrevistado, né, pelo presidente, na época, do Container Store, que é um associado do capitalismo consciente lá nos Estados Unidos. E ele, no final, disse o seguinte: somos um pequeno grupo de pessoas inconformadas que simplesmente não aceita o inaceitável. Então a pergunta a convite é: venha se juntar a esse pequeno grupo para cada vez a gente ser maior. É isso. Obrigada. Obrigado você.